Oi gente, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Gabriela, você está aqui no Chá da Tarde. Hoje eu venho trazendo para vocês a resenha de um livro que pode ser considerada a melhor leitura que eu fiz nesse ano. Mas antes de a gente começar, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, caso ainda não forem inscritos. Por favor, compartilhar o canal com os amigos para a gente alcançar cada vez mais pessoas diferentes. Assim como vai estar linkado aqui no box de inscrição todas as minhas redes sociais. Meu link de associado na Amazon, então se você for comprar qualquer coisa online, por favor, compre os meus links, que você não paga nada mais por isso. Eu ganho pequena comissão em cima da sua compra, que ajuda muito a manutenção do canal. E também vai estar linkado aqui embaixo o link para você comprar diretamente o livro, caso você se interesse a partir dessa resenha. E o livro que eu tenho para trazer para vocês aqui, a resenha, é Saboroso Cadáver, da autora Augustina Basterrica. Veio para o Brasil através da editora Darkside, numa edição luxuosíssima, capa dura, cheia de ilustrações, folhas amareladas, fitilho vermelho, e é uma edição muito bonita. Não é uma edição grande, tem 180 páginas, mas é uma leitura que, mesmo sendo um livro pequeno, vai ficar muito tempo na sua memória e vai fazer você refletir sobre muitas coisas e críticas sociais. Não é uma leitura fácil, você vai encontrar aqui dentro muito gore e muitas cenas pesadas, então realmente é para maiores de 18 anos, assim como também para aqueles que têm estômago forte. Essa é uma leitura que eu já li faz um tempo e eu ficava o tempo todo refletindo uma maneira de trazer aqui para o canal uma resenha, porque eu acho que vale a pena a partir do momento que foi uma das minhas melhores leituras desse ano, não a única, mas uma das melhores leituras desse ano. E tem muita crítica social aqui, só que, como eu disse, é uma leitura mais pesada. Então serve aqui o aviso de alerta de gatilhos para um monte de coisa que tem. É muito gore, cenas muito pesadas, mas eu acho que vale a reflexão, assim, porque por mais que seja um livro curto, você vai ficar muito tempo pensando e refletindo. É um livro para você parar e refletir sobre várias coisas. Então eu vou trazer nesse primeiro momento agora a resenha, né, o resumo do que a obra se trata, e logo mais eu venho trazendo os meus comentários pessoais do porquê eu gostei da história e o que eu acho a respeito das críticas que são abordadas aqui, minhas interpretações referente a isso. E se você já leu esse livro, você pode comentar aqui embaixo também suas opiniões. Se você não leu ainda, mas tem interesse, pode comentar também, e a gente vai conversando a respeito disso, porque eu acho que tem muitas cenas aqui que, como eu disse, as críticas, que pode ser que tenha algumas interpretações diferentes, sabe? Pode ser aberta para interpretações, outras nem tanto, mas que é legal a gente debater a respeito. Então, a sinopse, né, o resumo da história, vai se tratar de um vírus que vai se espalhar pelo mundo, no qual todos os animais vão tornar suas carnes tóxicas para os humanos. Não só suas carnes, como também, se a gente for atacado por esses animais, a gente vai sofrer consequências, mortes, doenças, etc. Então, não havendo mais possibilidade de nós nos alimentarmos dessas carnes animais, vai ser regulamentado, inclusive pelo governo, a criação e os abatedouros de carne humana. Vão agora ser vão ser dividido a população entre carnes especiais, que são carnes que nós podemos consumir de outros humanos, e pessoas normais. Então, as pessoas normais vão ser aquelas que vão conviver entre a sociedade, que vão ter autorização de comprar essas carnes, e vai ter essas outras pessoas que vão agora ser tratadas como animais, viver em cativeiro, viver nesses abatedouros, nesses açougues, e serem comercializadas e mutiladas e etc. E dentro dessa sociedade, que eu já expliquei pra vocês como tá funcionando agora, a gente vai acompanhar o Marcos Terro, que ele é o funcionário de um desses frigoríficos de carne humana. Aqui a gente vai ver que ele tá passando por problemas pessoais, ele e a mulher dele, ao mesmo tempo que ele começa a ter uma visão diferente dessa sociedade. Aqui, muitas dessas pessoas eram pessoas comuns que passaram a ter que se adaptar nessa nova sociedade, e muitas delas não aguentam, não aceitam isso, mas é extremamente proibido tocar nesse assunto. Você não pode debater ou falar suas opiniões, porque senão você é repreendido pelo governo e você pode ser preso, enfim, sofrer perseguição e etc. Então o Marcos, ele tá com problema pessoal com a sua esposa. A gente vai ver ali na história que ele tinha um filho, e na verdade assim, ele e a mulher dele tinham problemas para engravidar. Quando eles finalmente conseguiram ter filhos, depois de alguns abortos, etc., o bebê acabou morrendo.
Então eles estão com esse impasse nesse casamento, esse problema no casamento, porque a mulher pegou depressão, tá morando há muitos meses com a mãe. Ele vê aí então seu casamento se desmanchando, ao mesmo tempo que ele vai lidar com o luto da perda do filho, o distanciamento com a mulher, e ao mesmo tempo que ele vai cada vez mais se saturando desse mundo, porque como ele trabalha nesse frigorífico, a função dele é comprar e revender essas carnes, mas ao mesmo tempo ele vê, ele consegue ver de forma mais humanizada essas carnes, e ele não entende como a sociedade passou por isso, ele não entende a que ponto nós chegamos, ele não consegue entender como as pessoas aguentam isso. E ele, por ele, ao tempo todo, estar em contato direto com essa carne especial, ele acaba sofrendo muito ali. Você vê que ele é uma pessoa muito impaciente, uma pessoa extremamente ansiosa, que fuma vários cigarros por dia. Você vê as consequências ali mentais de quanto ele sofre com esse tipo de coisa, e principalmente sem poder comentar com ninguém, sem poder discutir com ninguém, e quanto isso atordoa ele, porque antes disso acontecer ele era uma pessoa comum, uma pessoa normal, que trabalhava em frigoríficos, mas de porco, que quando houve essa mudança ele teve que se adaptar e se readaptar. Ao mesmo tempo que a gente também vê que ele tá com problemas com o pai dele acho que sofre de Alzheimer ou demência, um dos dois. Então ele não pode abandonar esse emprego, porque é um emprego que mantém, que dá renda suficiente para ele conseguir manter o pai dele nesses tratamentos médicos que são caríssimos. Então ele se vê preso ali nessa sociedade, trabalhando com uma coisa que ele não gosta, com problemas pessoais com a mulher, lidando com o luto com o filho, ao mesmo tempo que a irmã dele é completamente o oposto dele, que se conformou com esse mundo. Seus sobrinhos são completos estranhos para ele, são crianças que brincam com a situação ali, que brincam com a carne humana como se fosse coisas normais. E então ele tem todo esse dilema enfrentando ali, sabe? Ele enfrenta todo esse dilema. Até que em certo momento ele é presenteado com uma carne especial de primeira. O que seria essa carne de primeira, assim? Porque aqui a gente vai ter uma sociedade no qual as carnes humanas, como é necessário que haja uma maior produção, e a gente sabe que em todo o processo a gente fica 9 meses grávida e tudo mais, então eles não têm tempo suficiente de ter essa produção muito grande, né? De ter crianças e crescer e virar adulto e ser abatido, etc. Então eles têm aqui 2 tipos de carnes especiais. Aquelas que são artificialmente amadurecidas prematuramente, não sei, de uma pessoa com 12 anos tem um corpo talvez de pessoa de 20, 30 anos, porque eles precisam, né, amadurecer de forma muito rápida ali. Ou também tem a carne que é de primeira, que é considerada de primeira, que são aquelas que são criadas mais a lá natural. Que são criadas de forma que todo o ciclo de crescimento, ano por ano, é uma coisa mais normal, não sofre de hormônios, presença de hormônios, a alimentação é uma ração, que eles falam aqui, mais saudável. Então tem essas 2 divisões, assim, de pessoas que são criadas e forçadas ao tempo todo a tomar hormônios para antecipar seu crescimento, e pessoas, no caso aqui, carnes, né, especiais, que são aquelas que vão crescendo gradativamente como uma pessoa normal. Então ele ganha essa fêmea, que ele chama aqui, fêmea com gene limpo, que não sofre com a presença desses hormônios, que se alimenta à base de amêndoas, enfim. E a partir do momento que ele ganha essa fêmea, ele não sabe o que fazer, porque ao mesmo tempo que ele repudia toda essa sociedade, ele não sabe o que fazer, porque ele não pode devolver o presente. E quando ele tenta devolver, a pessoa que deu pra ele fala, abate aí, vamos fazer um churrasco, mas ele também não consegue, porque ele fica entre, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu não posso me livrar, eu não posso, né, comer, porque eu sou completamente contra isso, e o que eu vou fazer? E nesse dilema que a gente vai acompanhando a história, tanto a partir da visão dele, na narrativa dele, a gente vai acompanhando como esse mundo se transformou nisso, o que ele tá achando dessa sociedade, o que ele vai fazer com essa fêmea que agora tá ali na casa dele, o que tá acontecendo no casamento dele, como tá a situação do pai dele. Então tem toda essa narrativa dentro dessa história. Quando a gente lê a sinopse, eles focam bastante, assim, eu já vi que eles focam bastante na presença dessa fêmea na vida dele. Mas eu acho que a história não é só isso. Como eu disse pra vocês, tem muitas críticas, muitas coisas aqui dentro que a gente não tem que focar só nessa fêmea, sabe? Essa fêmea é
a mais dentro da história, ela não é parte principal aqui. Claro, acontecem coisas que envolvem ela, que é essencial para a história, mas não é só isso. A história não é só isso. A história é você ler, refletir e ver as críticas e as coisas que estão acontecendo aqui a partir da visão dele, sabe? Então, a partir desse resumo do que acontece na história, vem agora tecendo meus comentários a respeito da narrativa. Ela é narrativa em terceira pessoa, então no primeiro momento você pode gerar um estranhamento para quem tá lendo, porque é um narrador em terceira pessoa, então você... A parte boa é que você consegue ver várias situações de uma mesma situação, mas pode gerar esse primeiro estranhamento para quem é acostumado a ler em primeira pessoa. Sobre a história, que nem eu disse, você não foca, quando vocês forem ler esse livro, não foquem só na questão da fêmea presente aqui, porque ela aparece sim em alguns momentos decisivos, mas não é só isso. A melhor coisa que existe nesse livro é a descoberta do mundo. A gente vai lendo e descobrindo o mundo a partir da visão, né, dele e da situação toda. Não é um livro que vai te explicar muito como aconteceu o início disso tudo, não pelo menos de forma limpa, você vai ter que pegar situações. O início do mundo, como eu disse, para você juntar informações, você consegue observar aqui que era um mundo que estava com uma superpopulação, estavam tendo crises ambientais, estava tendo um colapso e deu, por coincidência, ao mesmo tempo, o início dessa propagação desse vírus. Inclusive, gera uma discussão aqui, né, a história, o próprio personagem fica se questionando se isso não foi armado pelo governo para baixar a superpopulação. Porque tinha tantas pessoas que estavam com um alto índice de fome no mundo, e tem toda essa discussão aqui, será que esse vírus existe mesmo? Foi uma coisa tão rápida, nunca tentaram criar vacinas ou situações para isso, pesquisas que envolvem isso do nada desaparecem, agora tem outros focos, e aí tem essa discussão assim, dentro da história de que será que realmente esse vírus existe? Será que não foi uma criação do próprio governo para controlar a população? E aí dentro disso também tem essa discussão de até que ponto nós realmente, se acontecesse isso na vida, no mundo real, até que ponto nós iríamos? Será que realmente existe? Será que a gente realmente chegaria nesse ponto? Porque essa sociedade não começou a virar vegetariana ou então vegana, né? Por que teve que começar a comer carne humana? E até que ponto, o que distingue a gente de gente e a gente de animal, sabe? Porque que esses seres humanos deixam de ser seres humanos para virar carne. E aí a gente vê esses trejeitos desses seres que agora são denominados carnes especiais, a gente vê esses trejeitos de que realmente viraram seres animalescos, assim, mas a gente vê que, de acordo com a narrativa, eles cortam suas línguas para eles não se comunicarem, são criados em jaulas diferentes, tem todo um processo de reprodução, ou na questão reprodução in vitro, né? Tem a questão, enfim, é toda uma estrutura montada de forma que eles virem realmente animais, mas ao mesmo tempo você vê no fundo dos olhos, né, desses animais, que eles ainda são humanos. Então entra nessa discussão de até que ponto a gente é humano, até que ponto não. O que distingue a gente de outros animais? A gente é racional. Mas é justo a gente abater esses outros animais e comer eles? E aí tem essa discussão de tipo assim, eu pelo menos quando vou agora no açougue, eu olho, eu não gosto de carne vermelha, né, eu só como carne branca. Mas quando eu vou no açougue e vejo aquele monte de carne espalhado, tem cenas assim no livro, eu fico, gente, o que faz a gente... A que ponto faz... O que difere a gente de poder ficar comendo essas carnes e maltratando esses bichos e explorando? Porque a gente sabe que não é um abate digno, sabe? A gente sabe que nem todos os abates desses animais são sem dor, indolor, enfim. Então, tem muita discussão, e aqui a gente entra também na questão política, porque sempre envolve a política, sempre envolve a religião. Então, dentro aqui da história, a gente tem uma religião, uma seita, que viu brechas para que se normalize isso. E aí, para libertar a alma deles, eles, de tantos em tantos tempos, doam um dos seus fiéis para que seja abatido junto com essas outras carnes, sabe? E aí a gente também vê que mesmo assim, mesmo tendo essa diminuição da população,
A gente vê que ainda tem muitas pessoas passando fome, tanto que existe aqui os carniceiros, são pessoas que roubam essas carnes para se alimentarem também, porque não tem dinheiro suficiente para comprar essas carnes. A gente vê que agora a carne passa a se chamar carne especial, que eles não conseguem intitular de forma que coloquem nomes que a gente já conhecia, como patinho, etc., essas outras denominações de carnes, dentro dessas carnes humanas. Então eles criam sempre essa orelha especial, mão especial, para tentar acalmar, iludir mesmo essa população que está comprando essas carnes. Aí a gente também entra na discussão de por que ninguém faz nada, sabe? Se realmente há comentáriozinhos, por que ninguém se reúne e faz alguma coisa? E aí a gente entra nessa questão de ser humano ser podre ou não, e se todo mundo fica quieto, então todo mundo tá concordando, por que ninguém faz nada? E aí a gente entra nessa... E no mundo atual nosso, por exemplo, a gente consegue ver que é muito fácil manipular outras pessoas pro seu bem, ou manipular uma massa para que acredite em certa coisa. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. O que foi feito ali, eu sinto que foi muito inspirado, serviu muito de inspiração dentro dessa história, porque não é fácil, mas tipo assim, é possível manipular uma massa, sabe? E aqui é muito lidado, e é lidado muito nesse livro, isso é muito lidado aqui nesse livro, justamente como é relativamente possível você controlar uma massa, mesmo que a massa não concorde 100% do que você está falando, ou o que você está fazendo, você vai amedrontando, você vai mudando formas de falar. Então, em vez de você falar a verdade crua, você vai manipulando coisas e formas para apaziguar tudo ou fingir que tá tudo bem, e as pessoas vão seguir na vida dela como se tudo estivesse bem. Tipo, aqui dentro da história, pessoas naturalizam agora o assassinato, o homicídio, e tá tudo bem. Eles mudam nomes de objetos, mudam figuras, tiram pinturas, a carne agora é carne especial, mão especial, orelha especial. Então é muito naturalizado aqui tudo, e a questão também do não falar sobre. Por isso que a gente sempre fala, é importante discutir assuntos, porque é a partir das discussões que a gente vai abrindo a mente. Porque quando você não discute, aquele assunto morre, ou aquele assunto é esquecido. Então aqui é proibido comentar ou tecer críticas sobre esse novo sistema, né, de governo. Então você vê como é importante você discutir com outras pessoas e debater um assunto, porque senão aquele assunto é passado batido. E aqui a gente vê essa proibição de não poder comentar a respeito disso. E o final da história, ela é em aberto, porque como eu disse pra vocês, essa história, ela é sobre o Marcos, mas ao mesmo tempo não é. O interessante da história é você acompanhar o mundo e como esse mundo tá podre e como esse mundo reflete nessas pessoas, ao mesmo tempo que você vê que o Marcos não é perfeito, ao mesmo tempo que você vai acreditando nele, falando, não, ele tá fazendo comentários, ele não concorda e tal, mas ele se submete a isso. Tipo, ele não concorda, mas ele não faz nada para mudar isso. Ele não concorda, mas ele faz parte de um sistema que concorda com isso. Ao mesmo tempo que ele faz parte do topo desse sistema. Ele trabalha, ele é gerente de um frigorífico. Então ele que compra a carne, ele que revende a carne, ele que fala, não, essa não presta, essa presta, isso, aquilo. Então você fica nessa desconfiança com ele também, porque ele não concorda, mas ele continua fazendo isso. As pessoas não concordam, mas elas continuam fazendo isso. Outras já crescem, que nem o sobrinho dele já cresce, normalizando isso. Entendeu? E aí o final é meio aberto, justamente por causa... eu acredito que o final foi condizente, muitas pessoas não gostaram. Eu acredito que foi um final que faz jus à história, sabe? Porque não é à toa que o sistema vai pra frente. O sistema é feito da sociedade. Se a sociedade não se manifesta contra o sistema vai continuar da mesma forma que ele está. Então, dentro dessa história, a gente consegue perceber isso, sabe? Se ninguém tá manifestando, significa que até pode não concordar, mas tá sendo cúmplice nisso, entendeu? Então, esse final em aberto, você vê uma outra faceta do Marcos, você vê a presença ali da Cecília, mas você vê uma visão mais ampla de como aquela sociedade deixa. Não concordo, mas não vou bater cabeça com isso, ou não vale a pena discutir sobre isso, ou tá, o sistema então é podre. Como eu posso me aproveitar desse sistema podre pra me favorecer? E é o que acontece com esse final com o Marcos. Ele aproveita desse sistema podre, que ele passa a história inteira criticando,
pra se beneficiar. E você vê que isso é muito da população, sabe? A gente é muito assim, a gente critica muitas coisas, mas ao mesmo tempo a gente, em muitos assuntos, em situações, a gente é hipócrita. A gente critica o fulano, mas quando é com a gente, não, com a gente não. Vamos ver uma forma de dar o jeitinho brasileiro. E é o que acontece com esse final. Ele aproveita do sistema, que é podre, pra se vangloriar. Então, pra se beneficiar. Então eu acho que o final é um final que faz jus à história, sabe? E sim, é um final impactante, é um final em aberto. Quem não gosta de finais abertos, infelizmente, é um final um pouco mais em aberto. As cenas, como eu disse, ao longo de quando a gente vai descobrindo sobre a sociedade, a hierarquia, toda a história, como ele faz parte direta, assim, ele é gerente desse frigorífico, o que ele vê, a gente vê. Então as cenas são muito pesadas, muito gore, e em alguns momentos embrulha o estômago. Eu sou uma pessoa mais forte para essas cenas, então eu não me importo muito, mas teve uma cena em específico que envolvem carnes especiais grávidas, né, prenhas que eles falam aqui, que me balanceou. Eu fiquei muito balançada, assim, eu fiquei meio chocada. Mas eu acho que é justamente com esse intuito da gente visualizar sem desculpa, sem o véu, sabe? Eu acho que a autora trouxe pra gente o cru, o nu e o cru pra gente visualizar mesmo e tecer críticas em cima disso. Eu acho que ela não quis suavizar. Se a história se trata sobre isso, ela trouxe o verdadeiro de como é feito. Então, assim, pra quem quer ler essa história, eu sugiro vocês irem não esperando sofrer o impacto da relação dele com essa carne especial, que a gente chama de Jasmine, que ele bota o nome e coloca como Jasmine. Não vai esperando isso, não vai esperando talvez o impacto dele com a mulher ou a relação dele com a irmã, talvez com o pai. Mas eu, particularmente, eu sofri mais impacto da relação dele com o mundo e com a sociedade no qual ele tá vivendo. Então, talvez se você não for com muita expectativa em relação a ele e laços de amizade, laços familiares, laços, enfim, e você for mais esperando da sociedade, das descrições do ambiente, você descobrir o ambiente junto, de acordo com ele, de acordo com o que ele for narrando, eu acho que você vai aproveitar bem mais a história. Porque eu vi alguns comentários de algumas pessoas meio perdidas falando, eu esperava mais da relação dele com a Jasmine, eu esperava mais da... E eu não, já fui esperando o gore, eu recebi o gore, então eu saí satisfeita, muito satisfeita, porque eu tive o que eu esperei. Minha expectativa foi cumprida. E as relações dele, a forma que ele lida, o luto dele, foi um plus na história do que eu esperava, que era justamente o que eu esperava. Cenas gore, cenas descritivas ou críticas sendo expostas pra gente através da narrativa e construção e descoberta nossa desse mundo. E o que causa também muito impacto dessa história é você refletir sobre ela depois que você lê ela. Por exemplo, como eu disse, você ir no açougue e você vê aquela cambada de carne exposta e você lembrar do livro. Então você fica meio assim, você reflete, você fica, meu Deus. Então, a história em si do livro é impactante, mas você refletir e pensar sobre as críticas que ele traz, eu acho que é bem mais impactante do que a história em si. Então, pra mim, foi um livro de 5 estrelas favoritado justamente porque fez eu queimar a cachola pensando nele dias e dias depois. Até hoje, quando eu vou num açougue, eu fico pensando nele, eu fico relembrando das cenas que foi narrado ali no livro, a forma que foi narrado, enfim. E outra coisa que é muito importante a gente destacar aqui na história, que tem também essa crítica social, a questão ao preconceito, ao racismo, enfim. Porque as pessoas... Porque ao longo da narrativa a gente percebe que é narrado, é mostrado pra gente que a diferença de carne boa e carne com menos valor. A carne com mais valor é aqui narrada como a carne mais branca, a carne mais nova. Aí a gente vê também nesses momentos mais soltos de como é narrado, que é narrado pra gente de como foi esse mundo chegou no momento que chegou, que a partir da propagação desse vírus, que não pôde mais se alimentar dessa carne animal, os primeiros seres humanos, antes de ser regularizado inclusive pelo governo, os primeiros seres humanos a desaparecerem é justamente as pessoas que já sofriam com preconceito, viviam ali à margem da sociedade, por exemplo, imigrantes eram os primeiros a desaparecer, as pessoas de baixa renda, os moradores de rua, eram essas pessoas que começaram a desaparecer e ninguém começou a dar falta. Então foi um momento assim que
até gerar comoção, até gerar um alerta, até gerar essa naturalidade, essas pessoas sofreram mais do que já comumente sofrem, né? E aí tem essa questão, como eu disse pra vocês, desse racismo, desse preconceito de carne, o que é considerado uma carne de valor, o que não é considerado uma carne de valor, enfim. E agora, para finalizar, eu vou ler para vocês algumas frases, ou algumas citações, ou algumas cenas que me impactaram. Não se preocupem que não são cenas gore, mas sim algumas explicações do mundo que eu acho interessante para talvez estimular vocês a lerem. Claro, se vocês forem maior de idade e tiverem estômago forte. A respeito do nome, né? Carne especial ou carne especial. Ele não chama isso de carne especial. Ele usa palavras técnicas para se referir a isso que é um humano, mas nunca chegará a ser uma pessoa. Isso que é sempre um produto. Faz alusão ao número de cabeças para industrializar, ao lote que espera na área de descarga, à linha de abate que deve respeitar um ritmo constante e ordenado, aos excrementos que devem ser vendidos para fazer estrume, à área de triparia. Ninguém pode chamá-los de humanos porque significaria dar a eles entidade. Chamam-nos de produto, ou carne, ou alimento, exceto ele, que gostaria de não ter de chamá-los por nome algum. E aqui a gente vê justamente essa narrativa, né, em terceira pessoa, que ele é justamente o personagem principal, né, que a gente vai acompanhando aqui na história. E aqui a gente vai tratar a questão da denominação, né, que você dar o nome a um ser, você está criando uma identidade, ele é uma entidade. Então, esses humanos, essas carnes especiais, eles não são denominados como nomes comuns, eles são enumerados como um objeto, como um animal qualquer, porque essa questão de dar nomes, você cria laços, e aqui eles não querem criar laços, evitar, né? Eles querem evitar criar laços com essas carnes especiais. Outra parte que justamente explica pra gente como o personagem principal se sente nesse mundo é a seguinte: ele gostaria de se anestesiar e viver sem sentir nada. Agir de forma automática, olhar, respirar e nada mais. Ver tudo, saber e não dizer, mas as lembranças permanecem, continuam com ele. E aqui a gente vê nessa frase, nesse parágrafo, justamente a questão dele permanecer inerte, meio que dormente nesse mundo, vivendo, mas sem saber como viver o luto nessa sociedade. E além de todas aquelas críticas sociais que eu disse pra vocês anteriormente, tem outra também aqui que eu estava quase me passando batido, que era a respeito do machismo dentro dessa sociedade. Além de tudo isso que eu já citei, tem a crítica social também ao machismo. Que aqui, dentro da história, a gente tem uma doutora que ela é muito conhecida, de renome. Ela faz pesquisas com essas carnes especiais em vários âmbitos, desde quando e como acelerar a produção dessas carnes, se essas carnes são humanizadas, enfim. É bem amplo, assim, o ramo de pesquisa dela. E aí é narrado pra gente no parágrafo o seguinte: é um diálogo do personagem principal com essa médica. E ele fala assim, e é falado o seguinte: ele concorda com tudo que ela fala, mas não suporta suas palavras, que são como girinos minúsculos se arrastando e deixando um rastro pegajoso, rastejando até se acumular uns sobre os outros e apodrecer, viciando o ar com um cheiro fétido. Não responde porque também sabe que ela tem poucas funcionárias mulheres e, se alguma delas fica grávida, ela as despreza, ignorando-as. Então a gente vê aqui que, inclusive, dentro dessa história, a gente também tem a crítica ao machismo. A partir do momento que a gente vê que essas funcionárias mulheres são ignoradas, são despejadas, enfim, sofrem vários tipos de preconceitos ou são afastadas dos seus cargos, enfim. E aí cabe a observação de que há uma mulher fazendo isso com outras mulheres, uma chefe fazendo isso com as suas funcionárias, o que também acontece muito dentro da nossa sociedade, né, na nossa sociedade aqui real. Então foi isso, gente, a resenha. Eu espero que ao final tenha feito sentido, porque como é um livro que o tipo de narrativa ela é cortada, os diálogos são curtos, é uma coisa mais sólida, mais dura, mais impactante, na hora que você vai resenhar, você talvez se perca em pensamentos e memórias de situações ou coisas que você leu durante esse livro. Então eu espero que o que eu tenha falado aqui tenha feito sentido em algum momento no final do vídeo. Espero que vocês tenham entendido. E é isso. Foi assim como eu disse, foi
uma história muito impactante para mim, porque me fez refletir sobre vários âmbitos da nossa vida, da nossa sociedade, políticas e religião e tudo mais, e nossos hábitos alimentares, enfim, fez eu, pelo menos, refletir sobre muitas coisas. É um livro curto, mas que é grande a mensagem que ele traz, e eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se vocês já leram ou têm interesse de ler, comenta aqui embaixo, vamos discutir a respeito disso. E até semana que vem.